Testamento de Zebulon. Da compaixão e misericórdia. Capítulo 1. Transcrição das palavras que Zebulon pronunciou para os seus filhos, aos 114 anos de idade, 2 anos após a morte de José. Falou-lhes: Escutai-me, filhos de Zebulon. Prestai atenção às palavras do vosso pai. Eu sou Zebulon, presente magnífico para os meus pais. Quando nasci, meu pai era bastante rico em ovelhas e gado, por causa da sua sorte com as varas variegadas, planta que colore, vara que dava cores variadas. Eu não saberia dizer-vos, meus filhos, se em minha vida pequei, mesmo por pensamentos, e não lembro de ter cometido algum pecado, afora aquela culpa que contraí em relação a José, por ter prometido firmemente aos irmãos nada revelar ao pai sobre o ocorrido. Muito eu chorei em silêncio. Eu tinha medo dos meus irmãos, porque combinaram entre si que se alguém denunciasse-lhes o segredo seria morto pela espada. No momento em que eles queriam matá-lo, implorei com muitas lágrimas para que não cometessem esse pecado. Capítulo 2. Simeão e Gad aproximaram-se de José com a intenção de matá-lo. José então caiu com a sua face em terra, e suplicou: Tende piedade de mim, meus irmãos. Tende sentimento para com o coração do nosso pai Jacó. Não ponhais vossas mãos em mim. Não derrameis o sangue inocente. Nada de mal eu vos fiz. Se cometi algum erro, castigai-me. Mas não deiteis a vossa mão em mim, por amor do nosso pai Jacó. A estas palavras dele, fiquei profundamente compadecido. Comecei a chorar, meu fígado derreteu-se e meu íntimo desmoronou. Eu chorava junto com José, meu coração batia forte e todos os meus membros tremiam. Não conseguia mais manter-me em pé. Quando José viu que eu também estava a chorar, porque eles se aproximavam para matá-lo, correu e escondeu-se atrás de mim, implorando aos prantos. Então Rubem levantou-se e disse: Irmãos, não vamos matá-lo, mas sim atirá-lo numa dessas cisternas secas do que nossos pais outrora cavaram sem contudo encontrarem água. O Senhor não permitiu que nelas nascesse a água, justamente para que José pudesse ficar com vida. E assim fizeram, até depois vendê-los ismaelitas. Capítulo 3. Eu não fiquei com parte alguma do dinheiro da venda. Somente Simeão e Gad, e os demais 6 irmãos repartiram entre si o preço da venda de José, e com ele compraram sapatos para si, para suas mulheres e seus filhos, dizendo: Não compraremos comida com ele, pois é o preço do sangue do nosso irmão. Mas espezinhemo-lo, pois dizia que ainda iria reinar sobre nós. Veremos o que vai ser dos seus sonhos. Está escrito na lei de Moisés que se deve tirar os sapatos e cuspir no rosto daquele que se recusa a suscitar a descendência de seu irmão. E os irmãos de José nada queriam fazer pela vida do seu irmão. Assim, o Senhor tirou-lhes os sapatos que eles adquiriram à custa de seu irmão José, pois, quando chegaram ao Egito, os servos de José arrancaram-lhes diante das portas. E assim eles jogaram-se ao chão diante de José, como se ele fosse o faraó. Mas não foi apenas isso, receberam cusparadas no rosto, embora logo tivessem caído por terra diante dele. Continuaram depois a ser insultados pelos egípcios, quando se inteiraram do que haviam feito a José. Capítulo 4. Depois sentaram-se para comer. Eu não comi nada por 2 dias e 2 noites, de sentimento por José. Também Judá não comeu com eles, mas montava guarda junto à cisterna. Temia que Simeão e Gad descessem para matar José. Ao verem que eu não comia, confiaram-me a sua guarda, até que fosse vendido. Ficou na cisterna por 3 dias e 3 noites, depois foi vendido, sem nada ter comido. Rubem soube que fora vendido, num momento de sua ausência. Rasgou então suas vestes e exclamou com muitos lamentos: Como poderei agora encarar a face do meu pai Jacó? Tomando o dinheiro da venda, saiu correndo atrás dos negociantes, mas não os encontrou. Eles haviam se desviado da estrada principal e tomado o caminho mais curto. E Rubem naquele dia não comeu pão, de tristeza. Então Dan aproximou-se dele e disse: Não chores. Não fiques preocupado. Encontramos o meio de como dar a notícia ao nosso pai Jacó. Mataremos um cabrito, e no seu sangue tingiremos a túnica de José e mandaremos a Jacó, com as palavras: Observa se por acaso esta é a túnica do teu filho. E assim fizeram. Quando o puseram à venda, tiraram-lhe as roupas, cobrindo com um velho traje de escravo.
Mas Simeão apossou-se da túnica, e não queria entregá-la, porque ele havia querido matar José com a espada. Estava rancoroso por sabê-lo ainda vivo. Pusemo-nos todos contra ele, dizendo: se não entregares a túnica, diremos que cometeste sozinho em Israel ação perversa. Com isto, ele a entregou. Executaram então tudo conforme a proposta de Dan. Capítulo 5. Portanto vos peço, meus filhos, guardai os mandamentos do Senhor, sede bondosos para com o vosso próximo, compassivos para com todos, não somente em relação aos homens, mas também em relação aos animais selvagens. Por isso é que Deus deu-me a sua bênção, e enquanto todos os meus irmãos ficaram doentes, eu passei incólume. O Senhor conhece a inclinação de cada um. Guardai a compaixão em vosso íntimo, meus filhos. Assim como alguém trata o seu próximo, assim será tratado pelo Senhor. Os filhos dos meus irmãos igualmente adoeceram e morreram por causa de José. Aqueles corações não conheciam a bondade. Os meus filhos, porém, permaneceram sãos, como sabeis. Quando eu estava em Canaã, pescava peixes na beira do mar para o meu pai. E muitos passavam necessidades junto do mar, a mim porém nunca faltou nada. Capítulo 6. Fui o primeiro a construir um barco para flutuar sobre as águas. Para isso o Senhor deu-me inteligência e sabedoria. Apliquei-lhe um leme na parte de trás, e no meio estendi um pano de linho sobre uma vara. Com ele eu me afastava da praia, pegava peixes para a casa do meu pai, até o dia em que nos transferimos para o Egito. Do resultado da minha pesca eu dava a todo estranho, com bondade. E quando aparecia um desconhecido que estava velho ou doente, eu cozinhava os peixes, preparava-os bem e satisfazia a sua necessidade, com amor e compaixão. Por isso é que o Senhor me permitia pegar muitos peixes. Quem dá ao próximo, recebe do Senhor em abundância. Durante 5 anos eu pesquei, e da minha pesca sempre distribuí a cada um que eu encontrasse, e sempre sobrava o bastante para toda a casa do meu pai. No verão eu pescava, no inverno guardava as ovelhas com meus irmãos. Capítulo 7. Digo-vos o que eu fazia. Ao ver um pobre nu, no inverno, eu tomava às escondidas uma roupa de minha casa e dava ao necessitado, eu sentia compaixão por ele. Portanto, meus filhos, guardai a compaixão, sem se importar com quem seja, e a todos dai de bom coração daquilo que Deus vos dá. E se nada tiverdes para dar ao pobre, então compadecei-vos dele de todo o coração. Recordo uma vez em que, no momento, eu nada tinha para dar ao necessitado. Então pelo menos segui com ele por 7 estádios, unindo-me ao seu infortúnio, com sincero compadecimento. Capítulo 8. Portanto, meus filhos, tende compaixão para com quem quer que seja, para que também o Senhor seja misericordioso para convosco. Deus, nos últimos dias, enviará sua misericórdia sobre a terra, e encontrando um coração compassivo, nele habitará. Na mesma medida em que o homem se compadece do seu próximo, o Senhor dele se compadecerá. Pois, quando chegamos ao Egito, José não nos recriminou. Segui o exemplo dele. Não rememoreis a injustiça sofrida, meus filhos. Amai-vos uns aos outros. Cada um esqueça a maldade do seu irmão. A maldade destrói a unidade, rompe os laços parentais, transtorna a alma. Aquele que carrega consigo o mal, não possui um coração misericordioso. Capítulo 9. Observai as águas. Quando fluem numa única direção, levam consigo pedras, juncos e mato. Porém, quando a água se separa em muitas direções, é absorvida pela terra, e assim se esvai. Assim acontecerá também convosco, se vos dividirdes. Não vos dividais em 2 cabeças. Pois tudo que o Senhor criou possui uma única cabeça. Ele criou 2 ombros, 2 mãos, 2 pés, todos os membros porém obedecem a uma única cabeça. Eu li em um livro dos nossos pais: haverá em Israel cisão entre vós, dividir-vos-eis em 2 reinos e havereis de praticar toda espécie de mal. E vossos inimigos vos levarão prisioneiros, ficareis então entre os pagãos, padecendo doenças e toda sorte de aflições. Depois disso, lembrar-vos-eis do Senhor e fareis penitência. Por causa desta penitência, ele vos trará de volta. Ele é magnânimo e misericordioso, e não levará em conta a maldade dos filhos dos homens. Pois estes são carne, e os espíritos da sedução enganam-nos em todos os seus atos. Após isso,
O Senhor mesmo se apresentará a vós como facho da justiça. Voltareis à vossa pátria, e o vereis em Jerusalém, pelo amor do seu pai. Depois uma vez mais provocareis a sua ira, pelas vossas más ações, sereis então repudiados, até o dia em que tudo se cumprirá. Capítulo 10. Agora porém, meus filhos, não vos entristeçais com a minha morte. Não vos abaleis porque chegou o meu fim. Eu estarei novamente em vosso meio, como um rei, no meio dos vossos filhos, e alegrar-me-ei no seio da minha estirpe, se esta seguir a lei do Senhor e o mandamento do seu pai Zebulon. O Senhor mandará o fogo eterno para aqueles que forem sacrílegos e os exterminará até as mais distantes gerações. Agora eu vou para o meu descanso com os meus pais. Vós porém temei a vosso Deus, o Senhor, com todas as vossas forças, por toda a vossa vida. Após estas palavras, ele adormeceu, em idade avançada. E os seus filhos depositaram-no em uma urna. Mais tarde transportaram-no para Hebrom e sepultaram-no junto dos seus pais. Fim.